Atenção, senhoras e senhores, ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! E no programa de hoje nós vamos falar sobre hospedagens com experiências. Você já ouviu falar na Home? A partir de agora, se você não ouviu falar, você vai saber do que se trata essa plataforma incrível para você reservar a sua próxima experiência, de repente as suas próximas férias, alguns dias de descanso. Eu vou explicar tudinho, mas antes eu queria apresentar a minha mais nova amiga que eu fiz desse mundão de viagens, Tati Sisti. Estivemos juntos recentemente inaugurando o maior navio de cruzeiros do planeta e já somos melhores amigos para sempre, né, Tati? Tudo bem? Que prazer te receber aqui no Partiu Band News. Prazer é meu, obrigada. Tô muito feliz de conversar com você, né? A gente manteve essa nossa amizade, né, do cruzeiro, e agora para falar de um assunto que sou suspeita, eu amo muito esse tipo de hospedagem, né? Hospedagem experiência, né? Que você vai não só para dormir, né? Mas para viver um momento especial. Nós, aliás, muito em breve vamos mostrar com imagens nas minhas redes sociais, no @CadêOCoutinho, nas redes sociais aqui da Band News FM, no nosso canal do YouTube, aqui no Partiu Band News, uma dessas experiências. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Primeiro, Tati, eu queria falar sobre a sua história com turismo, com produção de conteúdo, com curadoria dessas casas, né? É muita coisa. Conta como é que começou. Você é jornalista? Sou jornalista, trabalhei muito tempo em redação, né? Então sempre no online, focada no online, e eu era muito voltada para moda. Então trabalhava, cobria semanas de moda aqui do Brasil, lá de fora, até que eu fui ser correspondente internacional, morava em Barcelona e cobria semanas de moda da Europa. Só que eu descobri que eu não estava lá pela moda, mas sim porque eu gostava de estar em lugares diferentes o tempo todo, né? Então eu fui migrando pouco a pouco pro turismo, continuei trabalhando em redações voltadas pro turismo, até criar o Trip to Follow, que foi em 2018, né? Então a gente começou a criar conteúdo focado pra gente, né? É bom que a gente começou a falar em primeira pessoa, né? Que nas redações era mais difícil, né? Contar a experiência em primeira pessoa eu acho mais gostoso. E a gente viajava, assim, bastante. A gente gosta bastante de turismos exóticos, né? Então quando ninguém tá indo pra Islândia, a gente vai pra Islândia. Quando ninguém tá indo pra Faroe Island, a gente vai pra Faroe Island, né? E mostrar esse lado, a gente gosta de atrelar muito com a natureza, né? Aí chegou a pandemia. A gente falou, o que a gente vai produzir agora, né? Não vai sair de casa, a gente não pode parar, né? Tem o nosso blog, tem o nosso Instagram, o que a gente vai fazer agora? Aí a gente foi para uma primeira cabana, assim, despreocupados, assim, para descansar mesmo. E aí deu um tique, assim, de falar assim, por que não criar um caçadores de hospedagens, né? E aí a gente lançou essa série no comecinho da pandemia, acho que era abril de 2020, né? A gente foi na primeira e desde então a gente foi em mais de 200 casas, cabanas, barcos que são hospedagens, flutuantes, tudo que você pode imaginar de hospedagem. A gente já foi, já mostrou, já fotografou, já viveu a experiência, né? E aí a série foi super sucesso, a gente cresceu bem na pandemia, acho que muita gente, né, descobriu esse novo tipo de turismo, que lá fora é muito comum, né? As pessoas já gostam de pegar um carro e ir para uma cabana mais isolada, curtir uma neve, né, uma fogueira. E aqui no Brasil não, tanto que o número de hospedagens não tradicionais, né, que a gente chama, cresceu muito. Teve um boom de gente comprando terreno, de gente construindo cabanas, de gente colocando sua casa de praia, que é super charmosa, para alugar também. Então o brasileiro descobriu esse tipo que não precisa só para um resort, né, com tudo incluso, que ir, levar sua própria comida, cozinhar, preparar suas refeições, curtir um marshmallow na fogueira, vale a pena e é uma experiência e tanto também. Bom, então a Home surgiu na verdade depois de uma série de reportagens de experiências que vocês fizeram pro Trip to Follow, é isso? Exatamente, a gente começou a ir nessas casas e ver que era um mercado grande, tinha outras plataformas também que tinham programas de afiliados, né, para quem não sabe é quando alguém fecha uma cabana, por exemplo, com o seu link, você ganha uma porcentagem, né? E a gente viu nisso um grande negócio, além do prazer que a gente tem de mostrar esse tipo de turismo, a gente viu que funcionava super bem, até que da noite pro dia acabou esse programa de afiliados, só que a gente já tinha produções, tinha vários outros produtores de conteúdo que contrataram equipes para produzir conteúdo voltado para isso, né? E a gente falou, o que a gente faz agora, né? Aí aquela velha história de pegar o limão e fazer uma limonada, e aí a gente teve, achando que ia ser simples, criar uma plataforma do zero, obviamente não foi, mas foi daí que surgiu a Home. Super recente, surgiu com a pandemia. Eu acho muito legal esse tipo de conversa, porque é muito inspirador para as pessoas, né? As pessoas tendem, né? O ser humano
tende a, em um momento de dificuldade, se fechar, ficar desesperado, e as pessoas que acabam vendo disso uma oportunidade, né? E não estou falando, obviamente, da parte sanitária da pandemia, que foi um negócio horroroso, estou colocando no passado, a gente ainda está na pandemia, mas as coisas ainda bem estão bem melhores, mas é muito legal vocês terem essa ideia, né? É você e mais 2 sócias. Em que momento surgiu? Foi lá em 2020 ainda que começou a surgir o primeiro pedacinho de papel ali da Home? É isso que você falou da pandemia é importante, porque incentivar esse tipo de turismo na época da pandemia fez bem pra mente, né, pro bem-estar de muita gente, que você ficava isolado, né? Mas surgiu, a gente lançou em novembro de 2021 e foram, antes disso, teve 9 meses de desenvolvimento. Então, a gente fala que foi um filho mesmo, né, que a gente teve que fazer do zero, e criar uma plataforma envolve muita tecnologia. E somos 3 jornalistas, né, eu, Ana Laura e Virgínia, que também trabalhavam com isso já, muito forte nas redes sociais, nos blogs, e a gente nem se conhecia pessoalmente, nenhuma das 3. Aí a gente falou, o que a gente vai fazer, Aí a gente fez um grupo com vários produtores de conteúdo, pensando quais possibilidades que a gente tem. Aí foi saindo um, foi saindo outro, todo mundo foi desistindo e sobrou nós 3. A gente falou, então vamos criar uma plataforma? 3 jornalistas, né, que não entendem muito de tecnologia, nem de exatas, nem de nada, falou, vamos criar. Aí a gente foi atrás de gente que entende do negócio também para ajudar a gente, né, montou uma equipe de desenvolvimento, que é o mais pesado nesse momento, e enquanto estava desenvolvendo, a gente começou a prospectar. E aí, a gente já tinha ido em 200 casas, as meninas também tinham ido, a gente foi juntando tudo isso, e o lançamento foi só na região sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, já com muitas casas, já foi muito melhor do que a gente imaginava, e começamos a expandir agora, já tem no sul, já tem no nordeste, já tem mais de 500 casas cadastradas, 10 mil usuários cadastrados também. Foi sucesso. Espetacular. A gente vai voltar a falar bastante da Home. Acho que a essa altura as pessoas já estão se imaginando como é que na prática funciona. Porque muita gente está pensando, não, mas eu conheço. Tem uma plataforma que se chama Airbnb, que é super famosa. Mas calma, que a Tati vai explicar qual é a diferença. Eu comecei a nossa conversa falando, não é uma hospedagem simples só para você passar a noite, para você, eu vou viajar para Salvador. Será que tem uma hospedagem para eu ficar em Salvador? Não. Você vai procurar a sua hospedagem primeiro para você ter a experiência na hospedagem e, obviamente, você vai ter a experiência do destino também. A gente vai chegar lá, a gente vai explicar direitinho como funciona. Eu queria saber mais de você, Tati, do Trip to Follow. É uma plataforma que você mostra conteúdo de viagem. Como é que funciona esse trabalho? Trip sou eu e o Gabriel, né? A gente é casado. Nasceu juntos, né? Nós 2 produzimos desde o início tudo juntos. Então, a gente costuma, né? Agora tá voltando ainda bem mostrar experiências internacionais, né? Aquilo que eu comentei de destinos exóticos. A gente mostra hospedagens, mostra tudo de diferente o que fazer no Instagram, né? Que é o @trip2follow, e no blog. Então, no blog você vai achar o conteúdo aquele conteúdo mais denso, mais completão, né? Com preço, com links necessários, com roteiro. E no Trip, no Insta, a gente tenta manter aquelas fotos mais bonitas, né? Pra chamar mais atenção, que a gente gosta. Essa estética do Trip, super nossa carinha, assim. É muito bacana, é muito bonito, o trabalho é muito bem feito, é de primeiríssima qualidade. O ouvinte vai saber de uma história agora que eu ainda não contei. A minha primeira experiência na minha vida com drone foi graças a Tati. A gente estava no México, em Costa Maia, e aí a Tati veio, André, você já pilotou drone? Eu falei, não faço a menor ideia. Eu só vou ali na água, você tem que apertar esse botão para subir e para descer. Olha, se eu tivesse com um Boeing 747, eu não ia ter ficado tão nervoso quanto eu fiquei de pilotar o drone da Tati e do Gabriel, mas foi tudo bem. Você usou as imagens, né? Deu pra usar a imagem, Tati? Usei, tá lá, tá salvo, todo mundo pode ver, se saiu super bem, eu quero saber quando você vai comprar seu drone, e que eu sei que você já mandou bem. Eu falei, pode ficar paradinho, viu, não precisa nem subir. Quando eu vi, ele já tava subindo, fazendo imagens maravilhosas, então arrasou. Ser produtor de conteúdo, fazer um trabalho igual vocês fazem com essa qualidade, precisa investir em equipamento, né? O drone, nesse tipo de trabalho que vocês mostram no Trip to Follow, é essencial, né, Tati? É essencial. Eu falo que eu piloto, né? O Gabriel é o mais abusado. Então, as imagens mais abusadas que passam nos buraquinhos, que saem da janela, são imagens dele, né? Mas quando ele não tá, né? E eu tenho que produzir, eu não deixo de usar. E sim, a gente tem que investir. O drone, acho que a gente que transformou muito, né? Por mais que a gente não esteja, né? A gente não
não voa para ter essa visão que o drone apresenta, mas dá muito mais amplitude, né, do lugar, de você entender onde a gente está. Então, acho que pra gente foi super importante, mudou muito nossa estética do conteúdo em si. Tati, pra gente virar a página desse bloco e passar a falar especificamente da Home no próximo bloco, você acha que veio para ficar essa tendência de viagem com experiência, de turismo rural, de se desconectar um pouquinho? Porque a pandemia parece que já passou, e eu quero crer que já passou, mas acho que essa vontade das pessoas se desconectarem do dia a dia vai ficar e virou moda, né? Eu chamo isso de um novo luxo, né? Antigamente as pessoas queriam tapete vermelho, lustre de cristal, né? Hoje elas querem estar num lugar muito bacana, em contato com a natureza. Acho que as pessoas aprenderam, vendo o lado bom da pandemia, né? Se a gente pode pensar assim, elas aprenderam a valorizar muito isso, né? Então tá com a natureza, muita gente não voltou pro escritório, então consegue fazer um home office num lugar mais tranquilo. Então eu acho que veio para ficar. Lá, como eu falei, lá fora já é muito famoso, no Brasil tá assim, crescendo demais e a tendência é cada vez mais e surgir mais casas assim, mais experiências assim. Explica exatamente o que é a Home. Você explicou como é que surgiu a ideia, agora explica o que é a Home. Bom, resumidamente, a Home é uma plataforma de aluguel de temporada, mas só com casas experiências, né? Com casas, cabanas, apartamentos, que você vai porque você quer passar uns dias naquele lugar e o entorno, né, o que tem para fazer de turismo por volta é uma consequência, né? Então, a Home, você nunca vai achar um apartamento que você precisa só para dormir na Home, porque em alguma cidade, porque você tá lá. Então, na Home as pessoas chegam porque elas querem estar nessas casas e o que tem em torno é uma consequência. São casas que vocês fazem uma curadoria. Você explicou no bloco passado, é você e mais 2 sócias. E então, para a casa entrar na plataforma Home, vocês têm que, de alguma forma, conhecer a casa. Não adianta a pessoa, a minha casa é fantástica, é sensacional, tem isso, tem aquilo, vou te mandar foto, vou te mandar vídeo. Não adianta, vocês precisam fazer uma curadoria. Nos 3 primeiros meses de lançamento da Home, que tinha só em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, eram só casas convidadas. Então, a grande maioria eu tinha visitado durante a pandemia pelo Trip, né? Então, a gente já conhecia, a gente já sabia que era bacana e tal. Conforme a gente foi expandindo para os outros estados, muita coisa começou a chegar organicamente pra gente. A Home foi ganhando mercado, foi crescendo e muitas pessoas passaram a se cadastrar automaticamente. A gente tem uma parte comercial disso, que é uma pessoa que fala, ela já pode eliminar uma casa de cara, falar, não, isso daqui não é Home. Se ela tá na dúvida, ela passa por uma das 3 sócias, eu, Ana Laura e a Virgínia, e a gente faz uma análise assim mais profunda mesmo, se aquela casa é uma Home, se aquela casa é uma experiência ou não, né? Então, assim, já chegou semanas que a gente em um dia recebeu 10 casas e recusou 10 casas, porque não tem a proposta que a gente quer oferecer na Home, né? Então, obviamente que se você é um anfitrião aí de uma casa muito legal, de uma cabana muito maravilhosa, pode se cadastrar, né? Só que esse anúncio nunca vai entrar automaticamente, vai estar disponível lá. Então, nossa equipe faz a curadoria, faz uma pesquisa profunda daquela casa, para ver se é mesmo uma Home, depois analisa todo o anúncio para ver se está tudo certinho, de acordo com a plataforma, e aí publica. E claro, a gente continua visitando 1 milhão de casas, né? Assim, todo mês, pelo menos eu e o Gabriel do Trip, consequentemente já tem o selinho Home, né, para a plataforma, a gente visita e a gente tem uma fila de espera de casas que querem que a gente visite, né, para produzir conteúdo, enfim, tudo é uma consequência da outra. Mas a gente pode garantir que são só casas que oferecem uma experiência incrível. Que espetacular, né? É muito legal a ideia, uma ideia que agora é a prática, que tá funcionando, tá rolando. Basicamente, para casa ser uma Home, ela precisa, eu tô aqui e ainda não visitei, né? Eu vou visitar e depois eu vou contar qual que eu vou visitar. Mas basicamente, ela precisa ser uma experiência. Ela tem de ser, se você for no meio do mato, não tiver absolutamente nada em volta para fazer, só a experiência da casa já vai valer a pena. Exatamente. Tanto que a gente fala que homes tem para todos os bolsos. Então a gente tem uma home de diária que é R$100 e uma home de diária que é 16 mil. Ah, mas por quê? Porque a de R$100, ela tá às vezes lá no sul do país, que as diárias são mais baixas, cercada por muita natureza, não tem nada em volta, é realmente o isolamento que você quer, às vezes algumas, né? Você pode selecionar isso no filtro, mas às vezes não tem o Wi-Fi, que é realmente para você se desconectar, não tem TV, não tem nada, mas ela tá na frente de um lago, que tem patinhos, que tem galinhas, que tem macaco. Então é essa experiência, você tá numa casinha tranquila, isolada, e ao mesmo tempo essa de R$16 mil é uma ilha maravilhosa, que você pode ir com toda a sua família, você pode ir com seus amigos e viver uma experiência única na sua própria ilha. Isso é legal, né? Para todos os bolsos, para todo tipo de perfil, para pessoas solteiras, para casais, para famílias com crianças, tem também de todo tipo de perfil
de viajante. Exatamente, com criança, com pet também. Acho que a maioria aprendeu a viajar com seu pet durante a pandemia, né? Então tem muita casa pet friendly, tem muita casa kids friendly, então tem muitas que só aceitam casais, adultos, né? Então lá, tem todos os filtros certinhos, se você quer ir com a sua família, se você quer ir com seus amigos, se você quer ir com o seu arroba aí, que você ama, com o seu cachorrinho, tem todos os filtros lá, você pode selecionar e encontrar, selecionar por estado, né? Você quer ir pertinho da sua casa, você quer pegar um avião e ir mais longe, você pode selecionar e encontrar a perfeita pra você. Tati, essa altura, então, a pessoa tá aqui, ela não conhecia a Home, e ela fala, poxa, tem tudo a ver com o meu estilo de viagem. Eu quero, de repente, pro próximo final de semana, para minhas próximas férias, próximo feriado. Como é que a pessoa faz? Então vamos lá na prática. A pessoa curtiu a ideia e agora quer procurar qual é a home ideal para ela. Bom, ela entra lá na plataforma, né, que é home.com.br, e ela pode selecionar estado ou selecionar a cidade que ela quer ir. Ou selecionar todos, né? Se ela não tem um destino certo, ela pode selecionar todos. Se tem um tempinho também, né, para ficar procurando. Se tem um tempinho para ficar procurando, se não, pode selecionar por cidade, estado e colocar a data exata que você quer ir. Então, depois com essa busca, você pode colocar já se quer ir com seu cachorro, se quer ir casal, quantos hóspedes, né? E fazer a busca normalmente. Ficou na dúvida, tá com dificuldade? Tem um botãozinho de chat, a gente tem uma equipe também pronta para atender, para selecionar, fazer uma curadoria da curadoria e você fala, eu quero ir com o meu namorado e a gente tem 2 cachorros e a gente não quer sair a 200 km de São Paulo. Essa pessoa vai e faz essa seleção para você. Então, você não precisa nem se preocupar em procurar o que já está feito na curadoria, né? Então, a curadoria da curadoria, se você precisar de ajuda, tá lá. Porque é isso, né? Porque a pessoa, é o que eu falei no início da nossa conversa, não é? Não é como outras plataformas que você fala assim, não, eu tenho uma viagem para tal lugar, então agora eu vou ver onde que eu vou dormir nesse tal lugar. Não, é justamente o inverso, né? Dá para nesses meses de home, vocês conseguirem saber que tipo de perfil de pessoas que buscam as home é mais casal, mais família, mais pessoas que têm uma vida de repente de home office, é um pouco menos apegada ao dia a dia. Vocês já fizeram esse tipo de balanço? O balanço exato não tem, mas o que a gente repara muito é gente querendo comemorar alguma data especial. Quero levar a minha mãe, que vai fazer 60 anos, para um lugar legal, só que ela quer descansar. Então uma home é uma experiência, uma home pode ser um presente para alguém, né? Muita gente comemorando, a gente vê muito homem mandando no chat, eu quero pedir minha namorada em namoro, né? Que já que a gente tem essa ajuda, facilita, né? Porque mulher vai se vira sozinha, né? O homem precisa de uma ajudinha, então a gente ajuda bastante. A gente encontra bastante com família. No começo não tinha tanta casa pra família, mas a gente viu essa necessidade de gente que quer dar uma escapadinha com filhos, né? E levar os avós tudo junto. Então a gente sentiu essa necessidade, a gente expandiu até opções de casa pra família também. É bem variado, mas para datas importantes a gente repara que tem muita procura também. Então a pessoa já reservou, fez tudo e agora tá ouvindo uma das fundadoras da Home. Agora a gente precisa das suas dicas. Quais são as... É difícil falar em Home preferida, né? Porque eu imagino que são todas. Porque se passou por toda essa curadoria, é porque merece ter um cantinho ali na plataforma. Agora, o que você pode falar para os nossos ouvintes? Sei lá, pegar 3, 5? Bom, eu sou suspeita porque eu gosto muito de cabana, né? Então, eu passei a gostar da arquitetura, né? Tanto que a gente vai criar uma home aí também, né? Mas eu gosto muito de cabana, então todas as que oferecem uma coisinha que tem alguma coisa diferente da maioria. Por exemplo, eu gosto muito da Flutuante, né? Que fica em Joanópolis. É uma das nossas queridinhas. Acho que a experiência é incrível. Você pega um barquinho, chega lá, na sua casa flutuante, só sua e ponto final. Qual mais? Fala da que eu vou ter a experiência, né? Depois eu vou contar aqui no Partiu Band News e muito em breve também no @cadêocoutinho, assim que eu chegar lá. Não costumo fazer o meu Instagram real time, né? Quando eu chego no lugar e mostro, às vezes demora um pouquinho, mas dessa vez eu prometo que eu vou chegar e vou colocar já as primeiras imagens da home que eu vou conhecer, que vai ser onde e qual. A Tati vai revelar. Bom, você tá indo para São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, numa domo maravilhosa, que é aquelas casas redondas, né, em fórmula de cúpula, assim, que fica na Nomad Place. A Nomad Place tem 2 cabanas A-frames, tem 4 domos e uma tiny house. Vocês vão ficar numa domo, que a experiência é incrível, tem uma vista incrível pra Serra da Mantiqueira, vocês vão adorar, tenho certeza. E é uma das mais procuradas da home, com certeza, também. Privilégio, então, de passar 3 noites, vou mostrar toda a experiência. Uma pergunta que eu fiz pra você antes da nossa entrevista e que eu acho que o nosso ouvinte que tá interessado vai fazer também. O que cada home tem direito ao que? A pessoa tem que levar roupa de cama, levar tudo, tem café da manhã, não tem? Depende, é uma regra? Não é uma regra, mas eu posso dizer que 99% das homes você não precisa
precisa se preocupar com roupa de cama, muitas delas têm amenities, então, né, leva uma bagagem de mão, né, no carro. Então, precisa ter que carregar shampoo, condicionador, é uma coisa às vezes chata, né? Então, muitas delas oferecem. A grande maioria, posso dizer que 99% também, você precisa cozinhar. Então, a gente diz que faz parte da experiência estar lá, levar seus ingredientes favoritos, usar a churrasqueira, né, usar a cozinha, que geralmente são equipadas com vistas super lindas. E algumas delas, sei lá, uns 30% aí, oferece café da manhã também. Então, ou eles preparam em um cantinho especial, ou é uma cesta de piquenique, ou eles deixam a cesta para você montar onde você quiser do terreno, numa cachoeirinha que tenha. Então, você pode escolher. Mas eu recomendo muito que você ponha aí suas habilidades na cozinha pra fora e se arrisque como um chefe, que vale a pena na experiência também. E eu vou me arriscar como chefe, vocês não perdem por esperar o que eu vou cozinhar na Home, mas obviamente a Tati falou agora há pouco, você vai lá na plataforma HOLMY Home e você tenha uma curadoria para você falar, não, eu quero que tenha café da manhã, eu quero que fique próximo de melhores restaurantes e eu quero que tenha X. A pessoa vai falar, então para você as homes no seu perfil são essas e essas, isso que é espetacular, isso que é fantástico, e isso que é uma das coisas que fazem de vocês algo único, algo inovador e que eu tenho certeza que eu vou amar. Tati Siste, @trip2follow e também da Home, a Home também tem página no Instagram. Muito obrigado. Agora só para finalizar, como é que as pessoas te acompanham a Home? Obrigada a você, eu quero muito que vocês aproveitem muito essa Home, eu tenho certeza que vai ser uma experiência incrível, que vocês vão querer voltar em outras, tá? E agora é só acompanhar no @home também, a gente mostra muitas das casas por lá, e no Trip2Follow, além das viagens, a gente mostra muitas homes também, então é só seguir lá, acompanhar no blog e seguimos por aqui. Obrigado, Tati. Até uma próxima e vou contar tudo aqui no Partiu Band News. Tô ansiosa por isso. A gente começou falando com a Tati Siste, do Trip2Follow e também do @home, e ela citou por várias vezes o Gabriel. E aí eu falei assim, então vamos chamar o Gabriel Bester para conversar com a gente também. Eu conheci primeiro a Tati, né, no cruzeiro, no Wonder of the Seas, e depois tive o prazer de conhecer o Gabriel também. Gabriel, obrigado por atender o nosso telefonema, vir correndo aqui pro restaurante. Tudo bem com você? Como é que são as coisas? Fala, André. Imagina, primeiro eu agradecer muito o convite, nossa segunda refeição juntos, né, depois dessa viagem maravilhosa que vocês fizeram no Wonder. Primeiro, o almoço estava muito bom, aceitei o convite com prazer, é um prazer estar aqui falando com vocês e vamos nessa, vamos falar sobre mototurismo, vamos falar sobre Trip2Follow, o que vocês quiserem falar aí. Então, isso que é bacana, mototurismo, o Gabriel organiza tours de moto na Europa, na Lapônia, a gente vai falar sobre isso com o snowmobile e outras coisas mais, mas eu queria começar primeiro falando com você fala um pouquinho do Gabriel. 2018, né, a Tati contou um pouquinho a história do Trip aqui, a gente acabou criando juntos o Trip2Follow. Desde então, focamos bastante aí em turismo internacional, turismo de luxo, e aí com a pandemia a gente acabou focando na parte de hospedagens alternativas e toda a história que a Tati contou, e por consequência a Home e tudo mais. Na minha vida profissional, além do Trip, eu sou instrutor de pilotagem de moto, então a gente ministra cursos para civis e militares. A gente passa o ano viajando o Brasil, enquanto estamos no Brasil, viajando o Brasil, ministrando cursos Brasil afora, e na Europa eu atuo como guia de mototurismo, né? Um termo um pouco diferente, aí não é todo mundo que está acostumado, mas é um tipo de turismo que já existe há alguns anos e tem crescido aí ao longo quer dizer, cada ano que passa a gente vê aumentar a demanda de viajantes de mototurismo. Então a gente basicamente organiza roteiros em diversos países na Europa, né? O meu foco é a Europa, a gente atua também na América do Sul e Estados Unidos, mas no meu guarda-chuva lá fica a operação de Europa, então todas as viagens contam com carro de apoio, é uma viagem que realmente vem para facilitar aí, que a gente sabe que as viagens de moto, elas realmente têm uma limitação, principalmente com relação à bagagem e tudo mais, e para justamente não se preocupar com bagagem, não se preocupar com roteiro, locação das motos, os hotéis, toda a questão logística da viagem é organizada pela nossa empresa, né, pela Triumph Experience Rocks Moto, e aí eu faço essa parte de coordenar essas viagens, então criar roteiros, buscar parceiros lá fora, e a última ponta aí desse iceberg, que são as viagens de fato, que eu também guio na Europa. Então eu fico geralmente de maio a outubro, nessa temporada de verão, né, quando a gente consegue operar com viagens de moto na Europa, e fico lá recebendo as turmas de diferentes grupos. Aí esse ano, por exemplo, a gente tem 8 turmas, já 8 tours esgotados na agenda, né, a gente vem 2 anos de pandemia aí sem conseguir operar, mas esse ano vem com
com tudo e a partir de maio já estarei por lá recebendo os brasileiros para viajar, para fazer as viagens maravilhosas pela Europa. Ou seja, quem está nos ouvindo pilota moto, tem que partir desse princípio, né? Ou então é um garupa e tem alguém, um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga que pilota moto e fala assim, opa, interessante fazer uma viagem pela Europa de moto. Que tipo de roteiro? Acho que você pode falar desses, de alguns, ou se quiser falar dos 8 roteiros que eles vão fazer já agora a partir de maio, né? Mas que tipo de roteiro que as pessoas vão encontrar? O que eu faço, né? A gente tem roteiros desde os mais clássicos, né? Que a gente chama, são os roteiros dos Alpes, passos de montanha, enfim, os roteiros mais clássicos, até roteiros mais exóticos como Islândia, Escandinávia, por exemplo. Então, a minha agenda eu monto de acordo com as condições climáticas. Então, Islândia, por exemplo, que é um país muito frio, eu coloco em julho e aí eu venho vindo pras pontas, né? Então, Adriático, que são países mais quentes, por exemplo, eu coloco para maio. Portugal e Espanha, coloco lá em outubro, são os países mais quentes, né? E os mais frios, como Islândia, por exemplo, eu tenho que fazer no auge do verão para realmente se tornar uma viagem confortável, né? Porque a gente sabe que moto, realmente, se não tiver bem equipado e tiver muito frio, complica um pouquinho, mas é possível. E o carro de apoio ajuda muito nesse sentido, né? Como eu tinha falado antes, uma das maiores limitações aí no mototurismo é realmente a bagagem. E com o carro de apoio você não se preocupa com isso. Na sua moto você vai basicamente levar uma capa de chuva, um par de tênis, uma garrafinha de água para se hidratar e não precisa se preocupar com nada, nem com roteiros, hotéis, as próprias motos, enfim, uma pane em alguma moto também, a gente consegue embarcar no carro de apoio e no dia seguinte a gente já substitui a moto, enfim, essas viagens são bem confortáveis, assim, não tem que se preocupar com nada, né? Eu costumo falar para os clientes que a maior preocupação é não perder o voo aqui no Brasil, que a partir do momento que você chegou lá, ou eu ou os outros guias estão no aeroporto já para te receber e te levar pro hotel, e aí começa jantar de boas-vindas, briefing, a turma já vira amiga e é só subir na moto e curtir a viagem no dia seguinte. Vocês organizam exatamente tudo, né? Não é aquela história de, não, já fiz isso aí. Uma vez eu tava lá na Itália e aluguei uma moto e fiquei ali andando, 6, 8 horas. Não é isso, vocês organizam a viagem inteira, você acabou de dizer, é uma viagem que a pessoa não vai ter que pensar em nada, ela só vai ter que reunir os documentos, se organizar para pagar e embarcar, né? É exatamente isso, os roteiros são muito bem planejados e muito bem pensados, né? Acho que um dos grandes diferenciais de você viajar com profissionais dessa forma, principalmente a questão do roteiro, né? Porque se você coloca o ponto A pro ponto B num GPS, por exemplo, ele vai te mandar por autoestrada ou uma estrada qualquer, que não necessariamente seja a estrada mais bonita. A gente foca muito em estradas vicinais, as estradas mais cênicas, né? Com mais atrações turísticas, enfim. Então, acho que isso é um grande diferencial, lógico, além da questão da bagagem, dos hotéis, todo o apoio que você tem aqui no pré-viagem, durante e no pós-viagem também, mas a questão dos roteiros em si, eu acho que fazem uma diferença muito grande, né? Às vezes você para num ponto que você viu na internet ou viu em algum lugar e a 5 ou 10 quilômetros pra frente você tem um ponto muito mais interessante ou muito mais legal, muito mais fotogênico, e isso é um dos trabalhos, uma das partes mais importantes do nosso trabalho, é realmente focar no roteiro e no trajeto, né? O percurso que a gente vai percorrer. A gente tava falando um pouquinho das viagens, dar um exemplo dessas primeiras viagens do Adriático que eu tenho, por exemplo. São 7 países, a gente começa e termina na Alemanha, a gente faz Alemanha, Áustria, Croácia, Bósnia, Montenegro, enfim, Itália, enfim, são viagens bem completas. Tour dos Alpes, por exemplo, a gente faz Suíça, Itália e França, mas a gente foca muito nos principais passos de montanha, 2 noites no Lago de Garda, então isso é um detalhe muito legal também, porque, por exemplo, no dia livre no Lago de Garda, a gente faz um bate-volta a Sirmione, que é do outro lado de Riva de Garda, né, que é um lago super bonito na Itália. Na volta, a gente faz uma estrada super, que pouca gente conhece, até os italianos, muitos italianos não conhecem ainda, que é a Estrada della Fora. Então esses detalhes fazem muita diferença, eu acho, num roteiro como esse, além de toda a comodidade de não se preocupar com absolutamente nada, a não ser não perder o voo aqui no Brasil, porque a partir do momento que você chegou lá, você já tá assistido e aí é curtir a viagem. Roteiros grandes, né? São roteiros de várias noites, tem diversos tipos de roteiros. A gente tem roteiro de 8 a 15 dias, né? 8 dias, por exemplo, da Lapônia, que a gente já vai falar sobre a viagem de caça à aurora boreal, até 15 dias, por exemplo, que é a viagem da Escandinávia, 14 dias uma viagem de Portugal e Espanha, por exemplo, que faz muito sucesso, não sei se porque pelo interesse dos brasileiros ou curiosidade de conhecer melhor Portugal, mas é uma viagem também que todo ano sai esgotada, enfim. São viagens de 8 a 15 dias e todas nesse mesmo estilo, nesse mesmo esquema, com carro de apoio, hotéis de categoria superior, toda assistência aqui, suporte no pré, durante e pós-viagem, enfim, são viagens bem completas. Gabriel, a pessoa precisa ter muita experiência com moto, uma pessoa que precisa estar habilitada, obviamente, né? Ela precisa ter muita experiência com moto. E a segunda pergunta, se uma pessoa adora ser garupa, ela fala assim, não, eu quero fazer essa viagem, mas eu não piloto, essa pessoa também consegue? É muito difícil a gente avaliar a qualidade ou a experiência em pilotagem de cada pessoa. A gente parte do princípio de que alguma pessoa que comprou um tour na Europa de 15 dias para andar de moto saiba pilotar, né? Além disso, lógico, a gente tem a escola de pilotagem, né? A Triumph Experience, a gente
tem uma grade bem grande de cursos de pilotagem, então a gente recomenda, é fortemente recomendável fazer um curso de pilotagem antes de partir para viagem, obviamente, mas é isso que eu falei, a gente parte do princípio de que a pessoa já sabe pilotar e se ela é habilitada e tem uma certa experiência. Assim, os roteiros não são difíceis, né, obviamente, a gente faz 100% asfalto, não pega trechos off-road e nada nesse sentido, mas realmente demanda uma certa experiência, né, que já saiba pilotar, quer dizer, que já tenha pego a estrada, pelo menos, e coisa do tipo. Então a gente parte desse princípio de que a pessoa que adquirir um roteiro como esse já tem algum ali domínio da motocicleta. Sobre garupas, essa pergunta é bem interessante, né, o pessoal costuma me perguntar se a maioria dos viajantes vão sozinhos ou com garupa, e eu posso te dizer aí com certeza que 70-80% dos viajantes são com garupa. Aproveitar a oportunidade para parabenizar as garupas aqui, porque eu não consigo ir daqui até a esquina na garupa. Eu imagino fazer uma viagem de 15 dias na garupa de uma moto, mas é muito legal. Eu costumo brincar que no primeiro dia as garupas que têm menos experiência, né, elas estão sentadas lá super tensas na moto, aí no segundo dia elas começam a relaxar um pouquinho, o terceiro, quarto dia começam a descobrir que dá para tirar foto na garupa. Aí no quinto dia de viagem você só vê os bracinhos lá atrás, né, eu fico olhando no retrovisor, só vê os bracinhos tirando fotos aí da viagem toda, e é muito bacana. Então as pessoas ficam, assim, os grupos ficam muito unidos, né, o pessoal tá, acho que todo mundo no mesmo propósito, todo mundo na mesma vibe lá na viagem, então os grupos ficam muito amigos, assim, a gente tem que 60%, 70% do meu público são pessoas que já viajaram com a gente e retornaram, então isso é muito legal. E muitas vezes grupos fecham pacotes exclusivos, então se você tem um grupo de amigos, quer viajar com esse seu grupo de amigos, a gente consegue atender dessa forma também, além de criar roteiros exclusivos. Então você, André, por exemplo, eu quero fazer uma viagem na Mongólia, Gabriel, monta um roteiro pra mim. Então monta um roteiro, apresento pra vocês, se vocês gostarem, aí sim eu vou lá, confirmo o roteiro, faço todo um reconhecimento antes, então esse pré-viagem, esse pré-tour, né, que a gente faz essa preparação toda, costuma ser o trabalho mais desgastante, eu acho que do guia, toda essa organização, essa preparação do roteiro, as reservas dos hotéis, das motos, pra chegar lá e tá tudo impecável, né? Durante o tour acaba fluindo, como eu já fiz um reconhecimento, já conheço o roteiro, já visitei os restaurantes, os hotéis, durante o tour costuma fluir com mais tranquilidade, mas esse pré-viagem costuma ser o trabalho mais pesado aí do guia e coordenador aí pra que tudo seja impecável mesmo. Pra gente finalizar, a Aurora Experience, conta pra gente o que vai ser isso, eu já tô super interessado. Vamos lá, André tá confirmado já, André e Marcela confirmado já no tour do ano que vem, mas realmente a ideia do Aurora surgiu por essa questão da sazonalidade, né, de poder operar só de maio a outubro, basicamente na Europa, por questão do frio. Eu falei, eu vou criar, isso foi em 2019, falei, vou criar uma viagem de inverno para que eu possa realmente atuar no frio e sem se importar em questão de moto ou temperatura e tudo mais. E aí surgiu a ideia de fazer uma viagem de snowmobile, né, de motoneves. E aí, por que não juntar o útil ao agradável, que é passear de moto, essa questão de aventura ou motoneve e tudo mais, com a questão do sonho de ver a aurora boreal. Acho que muitos brasileiros têm esse sonho. E aí a gente conseguiu montar um roteiro no norte da Suécia, na Lapônia, junto com um fornecedor local lá, um parceiro super atento aí, antenado. Então a gente montou um roteiro que são 8 dias no norte da Suécia, na Lapônia, basicamente percorrendo trilhas na floresta da Lapônia aí de snowmobile diariamente. Cada 1 hora e meia a gente para num hut, né, que são aquelas cabanas de montanha, de montanhistas, né, de madeira, acende uma fogueirinha, come uma comidinha local, toma um chazinho, enfim, se recupera lá e volta a viajar, volta a passear de snowmobile. A gente faz uma noite no Ice Hotel, que é aquele hotel todo feito de gelo também, a gente se hospeda lá uma noite, também é uma atração assim, ao concurso, acho que é muito diferente, principalmente pro brasileiro. A gente faz passeio com o trenó dos husky siberianos também, cada um conduzindo sua própria matilha. A gente visita a aldeia Sami, que são os nativos de lá, entende bem como funciona a criação das renas, toda a cultura escandinava, enfim, é uma viagem super cultural, assim, é uma viagem bem raiz, que a gente chama, mas ao mesmo tempo super confortável, né? Você tem toda essa estrutura, o apoio de uma equipe especializada, né? De profissionais especializados nesse tipo de turismo, mas ao mesmo tempo você tem ali essa questão de acender uma fogueirinha lá com uma pederneira, fazer um churrasco num lago congelado, fazer uma hamburgada, enfim, conhecer a criação das renas selvagens, é muito, muito legal, vale muito a pena. Espetacular, me interessei por todos os tours, pela Aurora Experience, é muito interessante. As pessoas que se interessaram também, como é que elas encontram vocês? Mais fácil me procurar através do Gabriel Bester mesmo, ou @gabriel.bester, e aí eu consigo direcionar e orientar qual é o melhor roteiro, ou passar todos os detalhes de cada roteiro para vocês. Acho que fica mais fácil pelo Gabriel.bester. Gabriel, foi um grande prazer, boa sorte, boa viagem, né? Indo agora pra temporada. Obrigado você, André. Daqui 20 dias a gente tá na Europa lá, espero que a gente possa se encontrar em breve. Obrigado. E por hoje é só.
Chegamos ao final de mais um programa que você acompanha aqui no dial do seu rádio ou então nas plataformas digitais da Band News FM. Tem Partiu Band News com imagens diariamente no canal Band News TV ao longo da programação. Se você tem uma dúvida, quer fazer uma sugestão, quer fazer uma pergunta, manda lá no meu Instagram. Ué, mas cadê o Coutinho, hein? É isso mesmo, @cadê o Coutinho. Semana que vem tem muito mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.